Graça e paz renovados, que Deus abençoe sua vida. Hoje nós estamos aqui com a missão de falar sobre como interceder em espírito. E quero deixar como base o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 18. A palavra do Senhor vai dizer assim, Efésios, capítulo 6, versículo 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. O orar em espírito significa orar sobre a orientação do Espírito Santo de Deus. Nós, sob o poder do Espírito Santo, nós atingimos um nível de intimidade com o Senhor, e então o Espírito testifica por nós. A palavra do Senhor fala que o Espírito Santo ele intercede por nós, ele age por nós com gemidos inexprimíveis. Aquilo que não conseguimos expressar, o Espírito Santo ele fala por nós. E quando a Bíblia diz que devemos orar no Espírito, isso quer dizer que em todas as nossas orações nós devemos estar completamente dependentes do Espírito Santo. E somente pelo poder do Espírito que nossas orações se tornam eficazes, e então nós alcançamos o milagre, alcançamos aquilo que nós almejamos da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos textos bíblicos recomendam de forma direta e indireta uma oração no Espírito. Nós aqui no texto que lemos, nós podemos citar dois exemplos. O da carta aqui ao apóstolo Paulo, aos Efésios, em todo o tempo, com orações e súplicas. E em Judas, capítulo 1, versículo 20, a palavra do Senhor vai dizer assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Aleluia! Mas vós, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Por que nós devemos orar no Espírito? Falar da importância da oração no Espírito é de importantíssimo valor, de comunhão com Deus. Porque aquele cristão que não tem um hábito de oração, ele infelizmente vive uma vida fracassada. Nós só conseguimos atingir o nível de intercessão, de clamor ao Senhor, de intimidade com o Senhor, quando nós nos dispomos, nos colocamos à disposição do Espírito Santo para que ele venha mover em nós e através de nós. O cristão que não ora, é impossível dele avançar em todas as áreas da sua vida. É por isso que vivemos hoje uma geração de cristãos fracassados, de crentes fracassados, espiritualmente, sentimentalmente, financeiramente, em todos os aspectos, porque a oração é a maior ferramenta que o cristão tem. E a palavra do Senhor vai dizer que aquele que não busca de uma forma integral da parte do Senhor, infelizmente, a consequência é lamentável, porque vive uma vida de declínio ao pecado, uma vida de declínio às concupiscências da carne, se entregando às paixões infames. E então nós vemos o declínio espiritual da geração atual. Infelizmente, as pessoas têm buscado um nível superficial do Evangelho. Partindo do princípio da intercessão, da oração, quando nós clamamos ao Senhor, fundamentado sob a direção do Espírito Santo, as nossas orações, mesmo que não tenham palavras bonitas, mesmo que não conseguimos expressar aquilo que o nosso coração arde e queima, o Espírito Santo intercede por nós. E é isso que faz com que a nossa oração seja uma oração eficaz, uma oração que vai funcionar, que vai chegar aos ouvidos do Senhor. E Ele vai ter o prazer de poder realizar aquilo que o nosso coração queima. E quando diz respeito à intercessão em espírito,
Você vai interceder muitas vezes por um irmão que está passando por um processo. Você vai interceder por uma causa que aos nossos olhos, aparentemente é uma causa que está perdida. Mas quando nós intercedemos, com a instrução sobre a direção do Espírito Santo, Ele nos direciona e nós somos capacitados então a apresentar a necessidade, a causa, segundo a vontade e o propósito do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós vamos buscar em oração aquilo que nós queremos, mas a oração do Pai Nosso vai dizer que seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita aí no céu. Então é a vontade do Senhor Jesus que deve prevalecer em nossas vidas. Em primeiro tópico, nós devemos orar no Espírito porque não sabemos orar. Nós, em primeiro lugar, devemos orar no Espírito porque por nossas forças, habilidades e méritos, nós não temos a capacidade de nos achegarmos a Deus. Nós somos limitados e temos, infelizmente, uma barreira que nos impede de ter uma comunhão plena com Deus, se não estivermos sob a direção do Espírito Santo. Conheço pessoas que tiram horas de oração, períodos prolongados de oração, mas não tem as suas orações ouvidas, atendidas. Não tem suas orações ouvidas pelo Senhor Jesus, porque não está fundamentada no poder do Espírito Santo. Isso acontece devido à natureza pecaminosa, que ainda está presente em nós. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito Santo. Romanos 8, 26 e 27. Você pode empenhar, como eu disse, longos períodos de oração, mas se você não estiver sob a direção do Espírito, infelizmente, vão ser palavras bonitas lançadas, vão ser apenas um diálogo fundamentado, sem uma direção, sem estar alicerçado no que diz respeito realmente aos princípios da nossa fé, porque nós precisamos clamar ao Espírito Santo, ao Senhor Jesus, para que o milagre aconteça, e as nossas orações têm que ser segundo a vontade e o propósito do Senhor Jesus. Você pode estar passando por vários processos, mas se você estiver com o teu coração disposto a obedecer, disposto a fazer a vontade do Senhor, com certeza você vai ter êxito em todas as partes. Em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18, deixar para a meditação dos nossos amigos ouvintes, Lucas 18, versículo 9 ao 14. A palavra do Senhor vai dizer assim: e disse também esta parábola, uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo que se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Olha que interessante. Os fariseus, eles não passavam de religiosos, querendo ter uma aparência de cristão, uma aparência de pessoas piedosas, mas na realidade o coração deles estavam contaminados. Então o que Deus quer de nós é um verdadeiro arrependimento. A Bíblia vai dizer que se nós estivermos em atrito com o nosso cônjuge, por exemplo, as nossas orações são impedidas, não chegam até o trono dos céus. Então o primeiro ponto que nós precisamos avaliar é ter realmente um arrependimento de dentro para fora. Não arrepender superficialmente, voltar às velhas práticas, mas viver uma vida de arrependimento, de perdão, de amor. Os principais motivos hoje de doenças psicológicas, doenças que têm afetado a grande maioria da sociedade, é porque falta perdão, falta confiança total no nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, vive uma vida baseada no passado,
vive uma vida com anseios do futuro e perca de tempo com o presente. Ou seja, falta amor, falta comprometimento com pessoas, né? O arrependimento, né? Que é fundamental na vida do cristão. E olha que interessante, 3 fundamentos: amor, arrependimento e decisão. Nós precisamos estar focados em Cristo Jesus, porque sem arrependimento nós não conseguimos entrar num nível de intimidade com o Senhor. Sem liberar perdão, você não consegue atingir um nível de espiritualidade a qual vai agradar o coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque como queremos perdão se nós não abrimos mão do nosso orgulho, do nosso ego e liberamos o perdão? Quem ora no Espírito entende sua limitação e reconhece que é o Espírito Santo quem lhe assiste. Aleluia! Ele em suas fraquezas. O Espírito Santo nos apresenta a pessoa de Jesus como o único mediador através do qual podemos nos achegar com confiança ao trono da graça. Por isso, oramos ao Pai em nome de Jesus Cristo, em Espírito. Muitas pessoas finalizam a oração: eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é desta maneira que a palavra do Senhor nos ensina. O único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Então as nossas orações devem ser direcionadas em nome do Senhor Jesus Cristo. E isso basta, porque Ele é o mediador. É Ele que é o nosso protetor, é o que direciona a nossa vida. Então as nossas orações, as nossas súplicas devem ser direcionadas a Jesus Cristo. E o Espírito Santo, colhe as nossas palavras e leva até o trono do Pai, aonde o milagre começa a ser gerado. Em Romanos capítulo 8, versículo 15, vou ler rapidamente. Glória a Deus, aleluia. Vai ser rápido esse vídeo. Romanos 8, 15 ao 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia! Devemos orar em espírito para que possamos lutar a batalha espiritual. Em segundo lugar, é através da oração no Espírito que podemos receber a capacitação e o revestimento espiritual necessário para uma vida cristã até nos encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo. Devemos viver uma vida de oração e para isso nós dependemos totalmente do Espírito Santo. Nós não conseguimos viver uma vida de plenitude, uma vida equilibrada, sem dedicarmos a nossa vida em oração. E como vamos interceder em espírito? Primeiro, que eu só consigo interceder em espírito se eu for um cristão que reconhece o poderio do nosso Senhor Jesus Cristo, a essência da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos a convicção de sermos autênticos cristãos, pessoas que não negociam valores e princípios. E automaticamente todos nós somos sacerdotes. E nós fomos levantados como ministros, como os intercessores, como pessoas que devem preservar a nossa intimidade em oração, períodos dedicados à busca do Espírito Santo, aos dons do Espírito Santo, para que as nossas orações tenham um nível a mais com o nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que você dedicar tempo de oração, desligue teu celular, abandone de lado tudo aquilo que pode ofuscar a sua mente, a sua visão, tudo aquilo que pode te distrair, porque quando nós estamos em espírito, nenhum rumor, nenhum obstáculo à sua volta é capaz de tirar você da comunhão. E quando dedicamos a nossa vida em uma vida de intercessão, você pode estar intercedendo no trânsito, você pode estar intercedendo numa viagem, dirigindo o seu carro, você pode estar intercedendo no seu trabalho, períodos de orações pontuais na sua vida, no decorrer do seu dia, porque não diz respeito a você parar o que você está fazendo para falar com teu Pai Celestial. Diz respeito a uma dedicação, a força de vontade e ter anseio, por fazer a vontade do Senhor, em ter um diálogo aproximado com o Senhor. A gratidão, ela move a mão do Senhor Jesus Cristo. A gratidão, ela move a mão do nosso Pai Celestial.
E espero que esse conteúdo, né, simples e objetivo, possa fazer com que você dedique à prática da oração. Como eu disse, a oração ela pode ser simples, com palavras muitas vezes chucras, como se diz, palavras singelas, mas que sejam de todo o seu coração, que sejam direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Esteja compartilhando este link, essa live, esteja compartilhando, para que outras pessoas possam receber esse conteúdo e ser abençoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.